Dos irmãos, com a paz do Senhor, e nessa tarde eu venho deixar mais uma palavra para a sua meditação. Seja bem-vindo ao meu canal, compartilhe, divulgue, propague a palavra de Deus, edifique e seja edificado, né? E nessa hora nós vamos ler sobre Isaías capítulo 40, que fala sobre o cativeiro que Deus mudou, né? Deste povo, era um povo que tinha se desviado, afastado do caminho do Senhor, mas estava retornando da Babilônia. E Deus aqui fala no primeiro versículo, Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo no tempo, o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as veredas, a vosso Deus, todo vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e oiteiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne. Haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, alguém pergunta que hei de clamar toda a carne, a erva e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a ervas e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo e a erva secam-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Essa palavra aqui mostra 3 fases, né? É uma palavra que fala de 3 formas diferentes em um conteúdo só, em uma palavra só. A primeira fase, ela fala que o seu povo estava preso na Babilônia, porém arrependido dos seus pecados de adorarem a falsos deuses, estava retornando para Jerusalém, né? E a segunda fase fala da glória e da majestade do Senhor, que nós vamos ler aqui. Versículo 12, né? E fala, quem na concha da sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus e planos e a palmos, né? E no versículo 17 fala, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo, né? Está mostrando a soberania e a glória do Senhor, né? E a terceira fase fala do renovo, né, que Deus vai trazer sobre o seu povo, sobre os que estão cansados, afadigados, tristes, né? Não é porque a pessoa é jovem que ela não perde as suas forças, ela perde sim. E quem mantém a pessoa em plena forma, em plena disposição, é a presença do Senhor, que fala aqui no versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrilhar o seu entendimento, faz torpe aos cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqui está falando que Deus ele traz um renovo, né? Ele traz algo novo, uma restauração, uma mudança, né? Coloca a nossa vida de pé novamente quando a gente está caído, debilitado, fraco. Ele renova nossas forças, né? E aqui nós vamos ler aqui, né? Eu vou deixar uma passagem a respeito dessa palavra aqui, uma mensagem, né? Nós vamos ler aqui, fazer um comentário. O livro do consolo são 27 capítulos. Consolai e consolai o meu povo, diz o Senhor, o vosso Deus. Em alguns acham que aconteceu mais ou menos 550 a.C. Era a volta do povo de Jerusalém, de Judá para Jerusalém. A reconstrução vai começar. Mas a gente encontra aqui algo interessante. Isaías trabalhou para 5 reis que experiência ele não tinha.
com Deus para poder orientar, para poder conversar, né, com Deus. Ele está falando, o comentarista. Aqui a gente entende de 40 aos 48, né? A grandeza de Deus, né? No versículo ele está falando aqui da Bíblia, de 40 ao 48, a grandeza de Deus, a majestade do Senhor, a soberania de Deus, vem falando isso. Depois muda um pouquinho do 49 em diante e a gente depois vai falar. Mas aqui a gente encontra essa história do cativeiro, né? Vários já sabiam dos 70 anos da profecia de Jeremias e estavam aguardando. Alguns já estavam velhinhos, sabia que não iam voltar nunca mais para Jerusalém. Mas acontece que havia um grupo e se adaptou tanto de que os judeus tinham ganhado tanto dinheiro que eles não queriam mais voltar para Jerusalém. O foco era, né, ele está falando o comentarista, assim não é mais espiritual, né? Eles tinham perdido a espiritualidade e na Babilônia, o povo de Deus, eles se corromperam com falsos deuses. Olha o que os deuses de Babilônia fizeram conosco. Eles começaram a acreditar que quem venceram a guerra foram os deuses da Babilônia. O diabo o induziu a isso. Eles não queriam voltar mais. Muita gente rica, muita gente que tinha a sua família, tinha lá os seus prazeres, não queria mudar. Mas eles endureceram o coração e também tinha uma coisa, eram 1000 quilômetros da Babilônia a Jerusalém. Eles tinham que passar por um deserto horrível, montanhas, por vales e local perigosos. Como voltar? Voltar com a vida vazia?